Parágrafo 189. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Parágrafo 190. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal. Parágrafo 191. Estas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois, da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Parágrafo 192. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. O símbolo quicumque, dito de Santo Atanásio. As profissões de fé de alguns concílios, Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damasi, profissão de fé de São Damaso, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, 1968. Parágrafo 193. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da Igreja. Parágrafo 194. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé. Sedentia Communis. Parágrafo 195. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Parágrafo 196. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Parágrafo 197. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 17. Acolhamos o símbolo de nossa fé,
que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é, seguramente, o tesouro que guardamos em nossa alma. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Parágrafo 198. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último. Isaías capítulo 44, versículo 6. O começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Creio em Deus. Parágrafo 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus, e se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem, primeiro, profissão de crer em Deus. 1. Creio em um só Deus. Parágrafo 200. Com estas palavras, começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da Antiga Aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é o único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Parágrafo 201. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Isaías capítulo 45, versículos 22 ao 24. Parágrafo 202. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. 2. Deus revela seu nome.
Parágrafo 203. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome, ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Parágrafo 204. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do Êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança.